Queridos, bom dia, graça e paz. Abra a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo de número 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo de número 11. Diz assim, a palavra de Deus: Irmãos, relevantemente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, convém as dores de parto, há que estáis para dar à luz, e de um modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela oportunidade dessa escola dominical, onde nós vamos estudar mais uma porção da Tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fato é que muitos de nós, a maioria de nós, apreciamos uma boa noite de sono. O sono, além de ser algo que revigora a nossa força, ele tira todo o nosso cansaço e amanhecemos dispostos para mais um dia. Mas na realidade alguns gostam mais, e isso não é bom, isso faz mal, isso é prejudicial. Aliás, tudo que é demais passa. E quando se fala de sono, existe aqueles sonâmbulos, existe aqueles que se levantam, fazem as suas atividades, fazem o corriqueiro do dia a dia e dormem, voltam a dormir normalmente, como se nada tivesse acontecido dia normal. E quando nós olhamos para esse texto, nós deparamos com a realidade incrível quando o apóstolo Paulo ele chama a atenção dos Tessalonicenses. Embora que aqui ele vai abrir um novo ponto, ele vai falar algo mais concernente ainda, né, à teologia, que se fala sobre a escatologia. Paulo continua ainda nessa linha, embora que ele vai falar a respeito de um outro tópico, mas ele vai continuar nessa mesma linha de raciocínio, chamando-nos a atenção. E quando nós olhamos o capítulo 5, do versículo 11, a orientação clara dele para que não sejamos sonâmbulos, para que sejamos sóbrios, para que estejamos alerta sobre o que está acontecendo, sobre o que irá acontecer. E o versículo 1 e o versículo 2, ele fala: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Interessante quando o apóstolo Paulo fala: Irmãos, relevantemente aos tempos e às épocas. Ele está direcionando ao tempo de Deus, à época de Deus, ele está direcionando sobre a diretriz de Deus. Quando se fala sobre tempo, aqui ele fala sobre o Kairos, não sobre o Cronos. Cronos, tempo do homem, Kairos, é no tempo de Deus. E é justamente no tempo de Deus,
Na hora propícia que Deus achar adequado, as coisas irão acontecer com a volta, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, ele diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do Senhor, nem os filhos, senão o próprio Deus. Interessante que há livros, há especulações, há pessoas explorando, pessoas buscando, pessoas cujas quais contorcendo por completo a palavra de Deus, aplicando o dia, a hora, o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos afirmar e atestar com muita convicção que isso é perda de tempo. Não adianta a pessoa tentar fazer cronograma de tempo, de datas, tentando ligar um versículo a outro, ligar o Velho Testamento ao Novo Testamento, pega textos isolados para dizer concernente à volta do Senhor Jesus. Isso muitas pessoas têm feito, e notório que tem se decepcionado muitos outros, seus adeptos, seus seguidores. Isso pertence e cabe a Deus, a hora da volta do Senhor Jesus. É isso que o apóstolo Paulo diz, ainda dentro do versículo: não há necessidade de que eu vos escreva. Ou seja, Paulo foi muito sucinto, Paulo foi preciso em suas colocações, ele foi muito honesto. Ele não tinha mais nada a acrescentar aos Tessalonicenses concernente à parousia. O que ele tinha dito, o que ele tinha explicado, o que ele tinha falado, era aquilo e pronto. Ele não estava com o propósito de encher linguiça no adágio popular. Ele não estava no propósito de falar coisas aleatórias, somente para mostrar algo a mais. Não, o que ele tinha a falar, ele já tinha falado, já tinha explicado, já tinha orientado os crentes de Tessalônica. Isso é algo peculiar no ministério do apóstolo Paulo. E nós vamos ver mais para frente um pouco. No capítulo 2, no versículo 2, ainda no capítulo 5, ele fala: pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão. Inteirados com precisão. Inteirados aqui no original é acuradamente, precisamente, exatamente no que se refere ao dia do Senhor, ou seja, trocando em miúdos, vocês já sabem, já foi falado, já foi orientado, vocês estão inteirados sobre a volta do Senhor Jesus. E ainda ele continua, de uma forma muito precisa, quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, só para testificar o quanto o apóstolo Paulo era sucinto nas suas colocações, ele só ia aonde o Senhor Jesus permitia que ele fosse, ele só falava a respeito daquilo que o Espírito Santo permitisse que ele falasse. No 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 6, diz assim: essas coisas, irmãos, apliquei asseguradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais. Isso não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detenimento de outro. Ele fala: não ultrapasseis o que está escrito, ou seja, é aquilo e pronto. O que o Espírito Santo nos revelou, o que o Espírito Santo nos mostrou, é isso e não tem mais a procura, a caça aleatória, a curiosidades. É claro que é algo que move, o meu e o seu coração, e tem que mover. É algo que tem que mexer comigo e com você, com a minha e com a sua estrutura emocional, sentimental e espiritual. Querer saber a volta do Senhor Jesus, como se vai dar. Mas contentarmos o que está dentro das Escrituras Sagradas, o que vai confortar, consolar o meu e o seu coração. E não precisamos mais especulações, a não ser o que está dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus. Queridos, ele ainda fala algo muito interessante, nesse capítulo, no versículo 2, aliás, ele fala com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão, dia do Senhor. E o dia do Senhor é uma frase ampla, ela é muito usada dentro do contexto bíblico. Um exemplo, me permita alguns exemplos, diz: o dia do Senhor, dia da ira, dia da indignação, pode ser o dia da visitação, dia da tribulação, dia de trevas, dia de calamidade, dia de matança, dia mau, dia do Senhor, dia de julgamento. Esse é o dia do Senhor. Pode acontecer nos eventos, mas no contexto usado aqui, para indicar a parousia, o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo.
e ele vem como um ladrão de noite. Essa frase remete para Lucas, capítulo 12, o versículo 39 e o 40. Se você acompanhasse atentamente, né, Lucas, capítulo 12, o versículo 39 e o 40. Sabeis, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Ou seja, todos esses textos, e a colocação do apóstolo Paulo, quando ele disse que vem como ladrão de noite, vai nos remeter, nos levar, né, lá para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E alguns outros versículos. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrondo, e os elementos se farão abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Atentamos para todos esses textos que falam concernente à vinda do Senhor como ladrão. Interessante, amados, que quando se houver o grito do noivo, quando ele chegar, a porta se fechar, não haverá mais tempo. E precisamos estar alerta quanto a isso. E o apóstolo Paulo nos mostra e nos leva a entender isso, como levou os Tessalonicenses também da mesma forma. Quanto à porta se fechar, não adianta mais espernear, não adianta mais gritar, porque a volta do Senhor Jesus se dará de uma forma muito precisa. E o autor ressalta a forma que o ladrão irá agir. Ele chegará na hora, despreparar, da hora que nós não estamos esperando, onde estamos desprovidos. Pegará muitas famílias, muitas pessoas de surpresas, desprevenidos, despreocupados, onde estão verdadeiros sonâmbulos. E ele chama atenção quanto a isso: virá como um ladrão. E o ladrão não avisa a hora que vai chegar, ele não avisa a hora que vai adentrar, arrombar a minha e a sua casa. Então alerta constantemente. Lucas capítulo 12, o versículo 39. Sabeis, porém, isso: se o pai da família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Óbvio, lógico, e nós falamos, realmente, tem coerência, mas no que aplica aqui é a volta do Senhor Jesus. Leva a mim e a você a estarmos em alertas. Leva a mim e a você a entender, compreender que nós precisamos estar preparados constantemente para a volta do Senhor Jesus. Portanto, é necessário toda a vigilância. Os Tessalonicenses não podiam se esmorecer. Por mais que eles julgassem demorado a parousia, por mais que achassem demorado a volta de Cristo, deveriam permanecer firmes na volta de Cristo. Da mesma forma somos nós. Precisamos aguardar a volta do Senhor, atentos e não dispersos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, concernente a essa linha de raciocínio, para permanecermos atentos, sóbrios, ele fala: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eis o X da questão, queridos. Nós somos muito, mas muito acomodados. Esquecemos com muita facilidade as coisas concernentes que estão intrínsecas, os direcionamentos, as orientações, as admoestações que estão dentro da palavra de Deus. Eventos, quando se fala da volta de Cristo, que será algo marcante, glorioso,
algo que eu e você ansiamos, algo que eu e você queremos que aconteça, nós esquecemos. Ficamos empolgados, entusiasmados com o assunto, mas logo, logo passa. E simplesmente vivemos como se isso não fosse acontecer, ou até mesmo o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que nós lemos agora, quando fala, não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. E nós julgamos demorado demais, e nós acabamos displicentes concernente a esse fato contundente. Mateus capítulo 24, versículo 37 e o 39, fala assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando estavam dispersos, quando estavam dando credibilidade à palavra de Noé, quando estavam alienados, quando estavam totalmente fora dos parâmetros certos, corretos, achando que esse fato não iria acontecer. Infelizmente, dentro da igreja, há pessoas que não acreditam na volta do Senhor Jesus. Triste realidade, mas é fato. Estão dispersos. Ou aqueles que acreditam como nós acreditamos e devemos acreditar e esperar, mas estamos muitas vezes não dando tanta credibilidade assim. Porque preocupamos com as coisas corriqueiras do dia a dia. Porque nós nos doamos cada vez mais para as coisas materiais. Para muitos, se o dia possuísse, se o dia tivesse 25 horas, ainda seria muito pouco, porque estão ocupados demais com os seus afazeres, longe de se preparar para a volta de Cristo. Lucas capítulo 12, versículo 18 e o 19, muito interessante, e disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa pergunta do Senhor Jesus, essa colocação do Senhor Jesus, há mais de 2020 anos atrás, ainda remete a uma realidade incrível, como a Bíblia toda na minha vida e na sua. Ele fala, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Não podemos ser como os incrédulos, como os ateus, como os céticos, como as pessoas despreocupadas, os ímpios. Nós precisamos atentar. O dia do Senhor vem como um ladrão. 2 Pedro 3, versículo 3 e o 4, tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí zombam, criticam, fazem piadinhas maléficas, aponta-se para a palavra de Deus, dizendo que ela não vai se cumprir, não está se cumprindo, não dão credibilidade à mesma, e nós não podemos caminhar por esse viés, por essa linha de raciocínio conturbada, totalmente fora da Bíblia. E o apóstolo Paulo chama a atenção dos Tessalonicenses quanto a isso. E é justamente no versículo 3 e o versículo 4 desse capítulo que nós estamos estudando, capítulo 5, que o texto nos chama a atenção para não sermos displicentes, para não sermos sonâmbulos. O versículo 3 e o 4 diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, convém as dores de parto, há que estais para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. E aqui ele usa alguns pontos, algumas palavras, algumas frases interessantes. Ele fala paz
e segurança. Paz no grego aqui, nesse texto, quer dizer contentamento. Ou seja, uma paz supostamente baseada em contextos humanos. Segurança, sem obstáculos, sem perturbações. Aí onde mora o perigo. Pois os ímpios, os incrédulos, e nós não podemos ser assim, achar que está tudo sob controle. Achar o que está acontecendo realmente são fatores corriqueiros do dia a dia que irão e estão acontecendo. São pessoas que estão confiantes demais em seus braços, pessoas que estão confiantes demais em si mesmas, pessoas que estão destemidas, despreocupadas, acham que a paz, cuja qual de homem é o suficiente. E não é bem assim que o apóstolo Paulo orienta, nos mostra dentro desse texto. É uma falsa paz, uma falsa segurança, pois quando menos se espera, serão surpreendidos por uma terrível destruição que vai interromper essa suposta paz, essa suposta segurança, como descreve o profeta Isaías, o versículo 6 ao 9. E ele fala bem claro: uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como mulheres parturientes, olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel como ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. O versículo diz: eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Será um dia glorioso para nós, os salvos. Será um dia maravilhoso, majestoso, será um dia inesquecível, um dia cuja qual indescritível nós não vamos conseguir descrever nem descorrer a tamanha felicidade ao encontrar com Cristo Jesus. Mas isso para mim e para você. Agora, quanto ao ímpio, haverá dor, pranto, desespero, tristeza, sofrimento, perdição. Isso tem que chamar a minha e a sua atenção. Isso tem que provocar, tem que causar uma alegria imensa em saber que nós fomos chamados por Cristo Jesus. Interessante, amados, que nós agimos como se nada fosse acontecer. Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar daqui a mais 1000 anos, Jesus pode voltar semana que vem, e nós não sabemos. Existem especulações, como nós falamos, mas não podemos atestar com firmeza. Você está preparado? Eu estou preparado? Uma pergunta muito pertinente nos dias atuais. O mundo inteiro se agonizará como mulher quando está em trabalho de parto. É isso que ele fala aqui nesse versículo. Ninguém escapará dessa manifestação gloriosa, e de nenhum modo escaparão. Apocalipse capítulo 6, o versículo 15 e o 17, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes, aos rochedos, caiam sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, será um dia de espanto, um dia onde tentarão fugir, correr, se esquivar, sair pelas tangentes, procurar subterfúgio, mas não conseguirão, porque a ira do Senhor recairão sobre eles, sobre os ímpios, sobre os incrédulos, sobre aqueles que não têm compromisso.
A vinda do Senhor será repentina. O versículo 4 e o versículo 5 do texto que nós estamos estudando. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, os apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Atenta para essa colocação do apóstolo Paulo, em específico no versículo 4, quando ele diz, não estáis em trevas. E no versículo 5, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Há uma orientação, uma exortação clara aqui que nós encontramos, chamando muito a minha e a sua atenção para atentarmos em procurarmos ter uma vida pautada na luz que é Cristo Jesus. Sobretudo, eles precisavam estar vigilantes, pois eram filhos da luz. Eles não poderiam andar diferente dessa colocação clara. Eles não poderiam estar em trevas. E trevas aqui significa viver de uma forma fora dos caminhos do Senhor. Então é óbvio, é lógico, se não estamos na luz, estamos nas trevas. Não existe meio termo. Não tem como ficarmos em cima do muro. Ou estamos com Cristo, ou estamos do outro lado. E nós estamos do lado de Cristo, que é a luz viva, que revigora, que fortalece a minha e a sua vida. Para que esse dia não sejais apanhados de surpresa. Nós não podemos imitar os ímpios de forma nenhuma. Nós não podemos andar nas trevas. E o que eles fazem nas trevas é algo repugnante, é algo que traz realmente dor, tristeza, sofrimento. O cristão não pode andar em trevas. Interessante que quando você tem essa convicção, quando você tem a certeza absoluta que está na luz, automaticamente as trevas lhe incomodam. Nós não sentimos bem, nós não nos adaptamos às trevas, e sim à luz, em Cristo Jesus. O autor reforça em dizer para que eles continuassem em Cristo. Veja só, bem claro, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Outrora, outros foram, agora resgatados, agora transformados em Cristo Jesus. Não temos compromisso com as trevas, e sim com Cristo. O versículo 6 e o versículo 8. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O versículo 6, a parte A, ele diz, assim, pois, não durmamos como os demais. Dormir aqui não é o sentido de deitarmos e revigorarmos as nossas forças. Dormir aqui não é descansar o nosso físico. E o dormir aqui ele está apontando com clareza para que não sejamos displicentes, para que nós não venhamos ter distrações, que não possamos estar desprevenidos, despreparados. Dormir é nesse contexto que ele está aplicando. Vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, vigiemos e sejamos lúcidos, e sabendo o que está acontecendo em nossa volta. O crente ele tem que sempre estar atento aos avisos, aos sinais, às diretrizes, às coordenadas do Senhor Jesus. E precisamos estar alerta quanto a isso. E vigiemos e sejamos sóbrios, alerta aos avisos, alerta aos pormenores, alerta o que está acontecendo. Outro ponto, quando se fala sobre vigilância, que é no sentido de vivermos uma vida santificada, isso é separada das trevas. Já nós, os salvos, é certo que nós
caminhamos durante o dia, caminhamos na luz, mas nós não sabemos a que hora que o noivo irá chegar. Então, há uma implicância dentro do texto, para que haja uma forma contínua, pautada, na busca do Senhor Jesus e a espera da volta do Senhor Jesus em santidade. E ele fala no versículo 7, ora, os que dormem, dormem de noite. Ou seja, aqueles que descansam, descansam à noite. Ou seja, aqueles que estão displicentes, aqueles que não estão preocupados, tanto faz, tanto fez. Nós não, em alerta. A igreja e Cristo Jesus tem que estar sempre em alerta. E ele continua no versículo 7, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Embriaguez aqui no sentido de que a pessoa perde o controle das suas faculdades. Ele não atenta para os perigos em sua volta. Ficam vulneráveis. E assim uma pessoa bêbada, ele perde o sentido, ele está vulnerável ao perigo, ele perde o sentido de tudo que é certo, errado, não sabe discernir as coisas, e ele nos orienta a isso. Os que se embriagam, embriagam de noite, ou seja, aqueles que não têm compromisso estão nas trevas, cometem torpeza, cometem erros, delitos, despreocupados, sem atentar para a volta do Senhor Jesus. Estão se embriagando com as coisas do mundo, estão nadando nas águas turvas do pecado, estão se embriagando com o pecado, estão se embriagando com os desejos da carne, voraz, que não se sacia, estão se embriagando à noite, agindo de uma forma que agrada o mal. E é de noite, ou seja, é nas trevas que eles fazem isso. Não estão preocupados. E o versículo 8 diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ele fala a couraça da fé, a qual protege o coração, e o capacete protege a cabeça. Mas por que o apóstolo Paulo ele faz essa junção entre o coração e a cabeça? Ambos devem estar protegidos o que pensamos e automaticamente o que sentimos. Nossas emoções devem estar debaixo e guardadas da presença e pela proteção de Deus. A mente e o coração são algo vital para que eu e você entenda perfeitamente que tem que ser guardado, protegido, amparado em Cristo Jesus. E ele chama atenção para isso. Couraça da fé protege o coração e o capacete protege a cabeça. Com o coração e a mente protegidos, com certeza o homem andará certo, sóbrio e ao mesmo tempo vigilante. Enquanto os incrédulos, os ímpios, não têm esperança, já os servos de Cristo sabem que já obteram a salvação. E essa esperança está intrínseca, visível, vivenciada dia após dia por mim e por você. Nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus. Nós agora caminhamos e temos a esperança viva da volta de Cristo Jesus. E o versículo 9 e o versículo 10 fala, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Interessante, se não fosse por intermédio de Cristo, não teríamos a salvação. Se não fosse por a atuação eficaz, inigualável, incomparável de Cristo, pelos nossos méritos, pelas nossas forças, nós jamais conseguiríamos obter a salvação. Muito pelo contrário. Seríamos alvos da ira de Deus. Nós não estaríamos aqui. E sim, é uma situação muito mais dificultosa sem Cristo.
a condenação, a ira de Deus, destinada aos ímpios, aos que estão em trevas, não para mim e não para você. O versículo diz, porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, Deus não nos destinou para sofrer as penalidades, mas para que alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E atenta para o versículo 10, que é muito importante. Ele fala que morreu por nós, para que, ou seja, Cristo morreu por nós. Mas para quê? Para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aqui ele chama a nossa atenção. Aqui ele mexe com a minha e com a sua estrutura, ou pelo menos deveria mexer. Que ele fala que se Cristo morreu por nós, quer nós vigiemos, quer durmamos, ou seja, Cristo, Ele está ativo, trabalhando, operando ao meu e ao seu favor. Então a minha obrigação e a sua é vivermos em união com Ele. Viver unidos por meio de Cristo Jesus. Viver em Cristo Jesus. Viver para Cristo Jesus. Não tem outro meio, não tem algo maior ou melhor do que esse. Viver para Cristo e em Cristo. Se não fosse por intermédio de Cristo, não teríamos a salvação. Nós já falamos e nós sabemos disso. Mas o triste é que nós sabemos e não vivenciamos. O triste é saber que Cristo irá voltar, mas nós não colocamos em prática. Durmamos aqui no sentido que é eufemismo, que quer dizer, se morrermos, ou vivermos junto com Cristo. Ou seja, se daqui a 2 minutos o Clésio morrer, ele vai estar com Cristo Jesus. Se daqui a 1 hora algum de nós falecermos, vamos estar com Cristo Jesus. Ou se daqui 10 anos, e não sabemos o que tempo que será. Mas ele está dizendo, quer durmamos, ou seja, quer que eu e você morra, nós vamos estar com Cristo Jesus. Quer que nós estejamos vivos na parousia, na volta de Cristo, vamos estar com Cristo Jesus. Isso é fantástico, é algo que enche nosso coração de alegria. De uma forma ou de outra, nós vamos estar com Cristo. De uma forma ou de outra, vamos estar amparados, guardados, bem esguarnecidos. Isso é algo que mexe conosco. Nós não fazemos mais parte do mundo das trevas. Nós não compactuamos mais com as trevas. E é isso que ele chama a atenção. É isso que ele mostra aos Tessalonicenses. Ora, a vida de vocês agora é outra. A perspectiva de vocês, a esperança de vocês é agora em Cristo. Não se preocupa. Se vocês morrerem, vão estar com Cristo. Se vocês estiverem vivos na volta, vão estar com Cristo também. Romanos capítulo 8, o versículo 35, ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Que versículo maravilhoso. Que versículo acalentador. Que versículo que traz uma paz sobre mim e sobre você, nos arremetendo a uma realidade incrível, que nada, por mais a força maior, contrária à minha e à sua, não nos separará de Cristo Jesus, não nos tirará de Cristo Jesus. Por mais que há lutas investidas do mal de homens, por meios, nada vai tirar-nos de Cristo Jesus. E ele fala, será tribulação? Uma pergunta, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada. Pois nós estamos bem certos em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. E no contexto que nós estamos vivendo de pandemia, nada nos separará de Cristo Jesus. E chegando ao final desse texto magnífico, maravilhoso, o versículo 11, ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Por que ele fala isso?
consolai-vos, pois, uns aos outros. Nesse versículo nós encontramos a mesma diretriz que o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 4, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Ou seja, para que eles sejam encorajados quanto à parousia, que eles estivessem consolados. E além de estar consolados com essa esperança fantástica da volta de Cristo, que eles consolassem uns aos outros, aqueles que estivessem estimulados, aqueles que estivessem sem ânimo, aqueles que estivessem sem vigor, aqueles que estavam pensando que o Senhor não voltaria, aqueles que estavam preocupados com seus entes queridos que haviam partido, e agora, como que seria, como daria esse fato com a volta de Cristo? E o apóstolo falou, consola uns aos outros, leva essa palavra de ânimo, que revigora, que dá força, mostra para eles que precisa estar sóbrios, vigilantes, que precisa estar alertas, acordados, constantemente, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E edificai-vos, aqui, no grego, dá a ideia de construir. Noutra forma, ela significa pedreiro, construtor, ou seja, precisa-se estar cada vez mais se construindo a presença de Deus, buscando a sua presença que é inigualável, incomparável. E o crente tem que estar sempre em construção. Ele se implica em estar um ajudando o outro a edificar, a crescer, a fortalecer mutuamente em Cristo Jesus. Nós somos responsáveis um pelos outros. É uma busca em comunidade, em comum em Cristo Jesus. Somos responsáveis sim, um pela vida dos outros em Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico neste momento, e assim nós vamos daqui a pouco encerrar a escola dominical.